Bom dia, vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Senhor Jesus, estamos iniciando o estudo na Escola de Moral Cristã, rogando o vosso amparo, para que possamos ter uma boa compreensão dos ensinamentos que nos serão transmitidos, lições valiosas para a vida eterna, auxiliando a todos nós no dia a dia, na convivência junto àqueles com os quais nós temos diariamente, junto à família, ao trabalho, na convivência social. Que possamos cada vez mais estar imbuídos da boa vontade em continuar buscando os aprendizados, facilitando assim a nossa jornada terrena. Agradecemos os trabalhos cristãos, agradecemos a vida, Senhor. Que assim seja. Hoje, com o comentário do Evangelho, o Brínio Florencio. Bom dia! Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Item 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Anotações de Mateus. Então, crianças, olha só o que nós temos aqui. Esse é o livro que a gente tinha falado para vocês, livro Nosso Lar para Crianças, e nós compramos para estar trabalhando, nesses nossos comentários de domingo, e ele chegou. E juntamente com ele, é claro, nós estamos trabalhando também o livro Nosso Lar original, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, estudando aqui o livro Nosso Lar, nós paramos num ponto da história em que André Luiz já havia sido recolhido no hospital da colônia Nosso Lar. Ele já havia recebido a visita do médico, doutor Henrique de Luna. O médico explicou para ele todas aquelas coisas, que o modo de vida dele fez com que o corpo se desgastasse antes da hora e ele veio desencarnar. E depois desses acontecimentos, logo no dia seguinte, André Luiz ele recebeu uma visita de alguém que se tornaria um grande amigo. Era Lísias. Lísias era visitador dos serviços de enfermagem
Então, além dele ser um enfermeiro, ele oferecia para o paciente aquela amizade, né? Aquele carinho, conversas saudáveis, e assim favorecia com que o espírito se recuperasse, né? Muito mais rápido. E André Luiz e Lísias foram grandes amigos na história do livro Nosso Lar. E às vezes, enquanto André ainda estava internado, né? Às vezes ele ficava triste, com saudade da família. Às vezes ele perguntava pelos familiares que já haviam desencarnado. E Lísias estava sempre ali, esclarecendo, explicando. Às vezes ele falava algumas verdades que André Luiz ficava pensativo, né, a respeito dos conceitos que ele tinha da vida, com o que ele estava aprendendo agora. E assim continuou o tratamento de André Luiz. E uma coisa que ele gostava muito de fazer era ficar na janela ali do seu quarto hospitalar, admirando lá embaixo. Então ele olhava as árvores, né, os pássaros, olhava o sol quando era possível, né, as paisagens. Ele ficava observando, admirando tudo que ele podia ver ali daquela janela. E um belo dia, após já algumas semanas de tratamento, ele estava ali na janela quando Lísias chegou. E Lísias convidou ele para ir dar uma volta e conhecer a colônia Nosso Lar. E é claro, né, mais que depressa, ele aceitou, ficou todo feliz. E qual não foi a surpresa dele quando ele chegou lá embaixo e viu que tudo que ele via ali por aquela janela era muito bonito, mas estando lá, né, era muito melhor. Então, as flores, os jardins, as avenidas, era tudo encantador na cidade de Nosso Lar. Os edifícios. E eles foram caminhando, conversando, até que eles chegaram numa grande praça. Era a praça central de Nosso Lar. E ali ele pediu para sentar um pouco, né? Aproveitar aquele momento, respirar um pouco de ar, descansar um pouco. E eles sentaram num banco e Lísias explicou para ele que ali na praça central ficava a governadoria de Nosso Lar. E em volta ficavam os 6 ministérios. Nosso Lar tinha o formato de uma estrela de 6 pontas. E cada um dos ministérios era dirigido por 12 ministros. Então, tinha o Ministério da União Divina, que era o ministério mais elevado da colônia. Tinha o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio. E aí, eles foram conversando. Lísias explicou para ele que tudo ali era trabalho, explicou que ali havia oficinas onde eram produzidas vestimentas, onde eram produzidos os alimentos. E após alguns momentos de conversa, Lísias convidou ele para ir até o grande reservatório da colônia. Então eles pararam num determinado ponto e ali estacionou um veículo que se chama aeróbus. Nós temos aqui, ó,
no livro Nosso Lar para Crianças a figura do aeróbus. Era tipo um ônibus, mas era um ônibus que não andava no chão. Ele andava no ar, ele voava. E então eles se sentaram dentro do ônibus, tinha música ambiente, vários passageiros. E André Luiz descreve que esse aeróbus andava muito rápido, ia parando aqui, parando ali, mas a velocidade era tanta que ele não conseguia nem distinguir as construções que ele via quando o aeróbus estava em movimento. E de repente eles chegaram, no Parque das Águas. E aí ele ficou maravilhado. Lísias disse que ali era um dos lugares mais bonitos da colônia. E ali haviam também jardins, haviam árvores grandes, frondosas, que eram plantadas a espaços regulares. Era uma paisagem realmente muito bonita. E então Lísias mostrou para ele ao fundo um grande rio, que era chamado de Rio Azul. É um rio que abastece a colônia Nosso Lar. E aí ele explicou para André Luiz que o volume do rio era dividido em grandes caixas de distribuição e dali era enviado para todos os lugares da colônia que necessitavam de água. Aí André Luiz perguntou assim para ele: e qual o ministério que é responsável pela distribuição da água? Aí Lísias falou assim: imagine só, meu amigo, que esse é um dos poucos serviços materiais do Ministério da União Divina. E aí André Luiz ficou assustado, mas mostra, o ministério mais elevado da colônia é responsável pela distribuição de água, mas isso deve ser muito importante. E aí Lísias explicou para ele o porquê. E esse porquê também tem a ver com o porquê de hoje nós termos escolhido aqui do Evangelho um trecho que retrata uma das curas de Jesus. Porque como é que Jesus curava os doentes? Ele curava porque ele sabe manipular os fluidos. Então Jesus aplicava ali fluidos saudáveis e aquela pessoa ficava curada, explicando de uma maneira simples, Mas na colônia Nosso Lar, a distribuição das águas também envolvia fluidos. E os espíritos que trabalhavam no Ministério da União Divina eram eles que tinham o espírito mais puro para poder fluidificar aquelas águas da melhor maneira possível, a fim de que a colônia recebesse a água mais pura possível. E Lísias explicou para ele que a água, ela absorve muitos fluidos. A água é um absorvente universal. Então, é mais um motivo, mais um indício para a gente dar muito valor na água fluidificada. A água fluidificada é um remédio, e muitas vezes a gente esquece de tomar. Muitas vezes a gente vai chegando, o dia da reunião, nossa garrafa ainda está lá quase cheia, a gente tomou pouco durante a semana. Ou então a gente toma assim, por tomar. É muito importante a gente tomar água como se a gente estivesse tomando mesmo um remédio. A gente toma e pensa: Senhor Jesus, que essa água seja o meu remédio. E aí sim, a gente vai poder absorver melhor esses fluidos da nossa água fluidificada. E Lísias explicou para ele que na colônia Nosso Lar tem ministérios mais elevados, que a água inclusive é o alimento. Eles não precisam nem se alimentar como nós alimentamos. Eles tomam a água misturada aos fluidos.
Alguns lugares na colônia não. Alguns lugares lá tem frutas, caldos, mas nos lugares mais elevados eles tomam a água e a energia, né, a luz do sol. Então, é isso que a gente tinha preparado para hoje. Queremos agradecer a atenção, desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana e logo, logo, né, se Deus quiser, nós vamos estar juntos aqui estudando o livro Nosso Lar mais um pouquinho. Obrigado.
abelhinha que me dá o mel, raio de sol que ilumina o dia, gota d'água que mata a sede, também quero servir a vida. Ha, 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 vou trabalhar. Hey, 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 semearei. Ri, 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 com alegria. Ho, 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 com muito amor. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. Abelhinha que me dá o mel, raio de sol que ilumina o dia, gota d'água que mata a sede, também quero servir a vida. Ha, 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 vou trabalhar. Hey, 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 semearei. Ri, 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 com alegria. Ho, 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 com muito amor. Zum, 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 zum.